Fala galerinha, tudo bem? Vamos para uma aulinha de revisão agora de termoquímica. Vamos ver alguns conceitos importantes aqui. Eu montei uma revisãozinha assim, coloquei as ideias principais da termoquímica, algumas definições, né? Sempre bom saber as definições, e 3 exercíciozinhos, um de cada jeito, para a gente treinar um pouquinho. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, olha só, vamos lembrar alguns detalhezinhos importantes aqui. Primeiro detalhe, reações exotérmicas. O que a gente tem que saber? Isso aqui você tem que saber, definição. Principalmente para quem for aí... o Enem gosta muito, não necessariamente desses gráficos, mas o Enem gosta da ideia de exotérmica porque ele entra naquela vibe de combustíveis. Então é sempre bom a gente ter uma noção clássica do que é uma reação exotérmica. Veja bem, reação exotérmica, nós temos a entalpia dos reagentes e dos produtos. Então, o que é o jeitão do gráfico? A entalpia dos produtos é sempre menor que a entalpia dos reagentes, tá? Essa é uma definição. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. E sempre o ΔH de uma reação, ou seja, a variação da entalpia, que é a entalpia dos produtos menos as dos reagentes, você pode fazer assim, para ficar mais fácil. Vocês concordam comigo que a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes? Então faz assim, um número menor menos um número maior sempre dá negativo. Sempre vai dar o quê? Um ΔH, que é uma variação da entalpia que é menor do que zero. Tá? Vamos sempre tomar cuidado com essa ideia de reações exotérmicas, porque combustíveis e tal, que despenca aí, eu diria que nos exercícios, sempre aparece essa ideia da reação exotérmica. Olha só, nós temos alguns detalhezinhos, lembrando, né? A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, se os reagentes produzem produtos, mais calor. Essa é um jeitão de escrever uma equação termoquímica. Uma equação termoquímica eu tenho reagentes, produtos, mais calor. Eu posso colocar aqui, por exemplo, assim, o reagente A produz o produto B mais 10 kJ. É um jeito de escrever uma equação termoquímica. Outro jeitão de escrever uma equação termoquímica é assim, é como se fosse um jogo matemático. A flechinha é sinal de igual. Se a flechinha é sinal de igual, eu posso jogar o calor para cá diminuindo. Então seria assim, reagentes menos calor, flechinha, produtos. É um jeito de escrever. Mas qual que é o jeito clássico de escrever? Pessoal, o jeito clássico é esse aqui. Reagentes, produtos, ΔH menos. Eu coloquei um X, porque pode ser qualquer valor. Pode ser 10, 58,5, pode ser qualquer valor. Então é sempre assim, reagentes dando produtos, e aí ele coloca ΔH menos um valor X qualquer. E aí ele pode usar quilocalorias, quilojoules, pode ser quilocalorias por mol, quilojoules por mol, pode ser apenas quilocalorias ou apenas quilojoules, tá? Aí depende do exercício. Tudo bem? Vamos lá, estudando um pouquinho termoquímica, reações endotérmicas. Endotérmicas. Pessoal, de novo, olha o gráfico. Entalpia dos produtos e dos reagentes. Presta bem atenção, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Essa é aquela perguntinha verdadeiro ou falso. Numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Verdadeiro. Pega o ΔH aqui, bem simples. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Concordam comigo que um valor maior menos um valor menor sempre vai dar positivo. Logo, o ΔH de uma reação endotérmica é maior do que zero. Então, ele é sinal positivo, é uma convenção. Todo o ΔH positivo é endotérmico. ΔH negativo é exotérmico. Qual que é essa ideia? Exotérmico libera calor, endotérmico absorve calor da vizinhança. Tudo bem? Então seria assim, por exemplo, uma reação exotérmica vai aquecer a vizinhança. Por exemplo, a queima na chama do fogão. Você pega lá o seu fogão a gás, tem uma chama. Essa chama é uma reação exotérmica. Então ela libera calor. Se você colocar sua mão lá, você vai sentir. Claro, não faça isso, vai queimar. Mas você sente o calor. Então essa é uma reação exo. Uma reação endo, ela tira calor de você. Então, a grosso modo, ela gelaria. Se você colocasse a mão numa reação exotérmica, aquece a sua mão. Numa reação endotérmica, vai resfriar a sua mão. Tá? Essa é a ideia das reações. Outro detalhezinho importante aqui, nós temos o mesmo gráfico, a entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos. Olha aqui, reagentes mais calor dando produtos. É o contrário de uma reação exo. Né? Posso escrever assim, reagentes, produtos, menos calor. Lembre-se, a flechinha é um sinal de igual, uma jogada matemática. Ou o jeito clássico. Esse é o do jeito que mais aparece. Reagentes, produtos, ΔH, mais X, valor qualquer, calor. Tudo bem? Essa é a ideia. Agora, quais são os fatores que alteram o ΔH de uma reação? Isso é fundamental.
Tá? Primeiro, quantidade de matéria, que é o mol. Quantidade de matéria, unidade mol. Veja bem, ó, carbono grafite mais O2 dá CO2. É a produção do CO2. Eu tenho um ΔH que é de 94 quilocalorias. Aliás, menos 94 é uma reação exotérmica. Agora, veja só, gente, se você colocar, ó, 1 mol de grafite, 2 mols de grafite. Concorda comigo que dobrou? Se dobrou a quantidade de matéria, ó, dobrou o grafite, dobrou o O2 e dobrou a quantidade de CO2. Se você dobra a quantidade de matéria, o ΔH também dobra. Tá? Então, se você multiplica uma equação por 2, o ΔH também vai ficar multiplicado por 2. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Mais um detalhe, se você pegar a quantidade de matéria e diminuir, ou seja, eu reduzir a metade, ó, metade de grafite, de O2 e de CO2. O que acontece com o ΔH? A mesma coisa, ele vai dividir por 2. Então, dobrou, dobra o ΔH. Diminuiu a quantidade de matéria, vai diminuir o valor do ΔH. Assim, eu diria que em termos proporcionais. Cai a metade, o ΔH cai a metade. Dobra a quantidade de matéria, dobra o ΔH. Triplica a quantidade de matéria, triplica o ΔH. Tudo bem? Então, esse é um dos fatores, é um deles. Outro fator que altera é o estado físico. Isso é fundamental. Então, vamos pegar aqui, gente, o exemplo da água é o clássico. Nós temos 3 estilos, né? 3, na verdade, estados físicos da água, não são estilos, né? 3 estados físicos. Água gasosa, líquida e sólida. Tá? Qual que é a diferença? Veja que os reagentes são os mesmos. Só muda o estado físico, ó, gasoso, líquido e sólido. E vai mudar o ΔH. Por exemplo, o ΔH da água gasosa é menos 57,8 quilocalorias para cada mol de água produzida. Se você for pegar água líquida, é 68,3. Professor, mas por que libera mais? Porque mudou o estado físico. Muda o estado físico, a energia liberada na síntese da água é diferente. E olha só, se for água gasosa, é menos 70. Então, qual que é das reações aqui? Qual delas libera mais calor? Com certeza a terceira. Tudo bem? Outro detalhezinho importante. Se você for olhar aqui do gás para o líquido, ocorre condensação. Você já sabe que a condensação libera calor. Condensação libera calor. Porque, olha só, 57,8 para 68,3, houve um acréscimo na quantidade liberada de energia. Esse acréscimo é da condensação da água. E se você for fazer a solidificação da água, eu tenho ainda mais um acréscimo de energia. A solidificação, ela libera calor. Então é assim, tem alguns detalhezinhos do seu dia a dia. Por exemplo, vamos pegar um dia de verão, é aquele dia de verão onde tem as famosas chuvas de verão. É bem conhecido, né? É um termo conhecido, principalmente aqui em Curitiba. Aí você escuta assim no linguajar popular, se vier ou caso caia uma chuva de verão, o mormaço, a sensação de calor aumenta. Verdadeiro, vem da condensação da água. As nuvens de chuva condensam a água na forma de chuva e o calor aumenta. A sensação de calor aumentado deve ser a condensação da água, isso é verdadeiro. Tá? Então, esse é explicado aqui pelos estados físicos. Tudo bem? Mais um fatorzinho, que é o estado alotrópico. É fundamental também, né? O que é estado alotrópico? O que é alotropia, professor? Eu não lembro. Alotropia é quando a substância, quando um átomo, por exemplo, o átomo de carbono, ele produz 2 ou mais substâncias simples diferentes. Então, nós temos o carbono grafite. Gente, o carbono grafite, veja só, carbono grafite mais O2 dá CO2. É a reação de síntese do CO2. Com carbono grafite, menos 94,14. Só que olha só, o que é o carbono grafite? Carbono grafite são folhas de grafeno intercaladas com uma interação entre elas. É o que nós chamamos de interação fraca, né? Você aprendeu isso ano passado com a prof. Adriana, que é as forças de Van der Waals, né? Ou forças de London. Se você for olhar agora o carbono diamante tem uma estrutura diferente, ó. São tetraedros sobrepostos. Então, o diamante é uma substância alotrópica, é um alótropo do carbono, mas é diferente de grafite. Veja, esse aqui é um mineral extremamente duro, um dos mais duros da natureza. O grafite é mole, você consegue escrever com o grafite, tá? Se você fizer isso com o diamante, você não consegue. Você rasga a apostila, não tem como. Então, são formas alotrópicas diferentes. É porque a estrutura muda e também muda o calor. Olha só. O carbono grafite é o mais estável, é o que mais existe na natureza. O carbono diamante, ele não é o que mais existe na natureza. Logo, ele é uma substância que não é a mais estável. Então, significa que o carbono diamante queimado, ele vai liberar
um calor diferente. Eu sei que a diferença é muito pouca, 94,14, 94,60. É muito pouco? É, mas o calor é diferente, porque a forma alotrópica é diferente. Então, o carbono grafite é o mais estável. Se ele é mais estável, automaticamente é o que libera menos calor. Esse aqui é o que é o mais energético. Ele não é tão estável quanto o grafite. Logo, ele vai liberar mais calor. A ideia é que as substâncias que são pouco estáveis, elas se transformam em substâncias mais estáveis. Então, a ideia de todo o diamante no mundo é se transformar em grafite. Tudo bem? Mas, enfim, muda o calor liberado, claro, né? Casos especiais de entalpia. Entalpia é o padrão, vamos lembrar. Substância pura sob pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Pessoal, esta é a temperatura ambiente, não é CNTP, não confunda. CNTP é 1 atm 0 graus Celsius. É condição normal, temperatura e pressão. Aqui a temperatura ambiente. Tá? Estado padrão é 25 graus. Então, alguns detalhezinhos. Vamos lembrar aqui, ó, isso é uma convenção utilizada. Todas as substâncias simples no estado padrão têm entalpia padrão 0. Então, por exemplo, H2, O2, carbono grafite, pode ser diamante? Não. Diamante não é a forma alotrópica mais estável. Logo, o carbono diamante não tem entalpia 0. Tudo bem? É a forma alotrópica mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Então, é substância simples a 1 atm, 25 graus e forma alotrópica mais estável. Então, é o carbono diamante. For pegar o oxigênio, existem duas formas alotrópicas, o ozônio e o O2. É claro que o O2 é o mais estável. Então, o O2, eu coloquei aqui, ele tem entalpia 0, uma convenção. Tá? Em continha, a gente vai precisar desses dados. Casos especiais, entalpia padrão de formação. O que é entalpia padrão de formação? Me veio uma dúvida bem legal lá nos e-mails, me perguntando, professor, como que eu identifico se uma reação é entalpia padrão de formação? Então eu coloquei alguns exemplos já baseado nessa pergunta que eu tive. Então só a definição. Corresponde à variação de entalpia para a reação que forma 1 mol de uma substância com base em seus elementos. Todas elas no estado padrão. Se não estiver no estado padrão, não é entalpia padrão de formação. Por exemplo, olha só. H2 mais O2 dando água gasosa, H2 mais O2 dando água líquida. Professor, todos estão nas entalpias padrão? Pô, vamos ver. 1 atm, 25 graus Celsius, forma alotrópica mais estável. H2, H2, O2, O2, tranquilo, 25 graus, eles são todos gasosos. O que muda? A água a 25 graus, temperatura ambiente, ela é líquida e não gasosa. Então, a única entalpia padrão de formação, que é o ΔH padrão F, que é representado assim, ó, é da água líquida. A água gasosa não é a substância a 25 graus Celsius, ela é líquida e não gasosa. Logo, é uma substância que a 25 graus, sendo líquida, é a entalpia padrão de formação, é a equação de baixo e não a equação de cima. A formação da água gasosa não é entalpia padrão de formação, tá? Fique atento a isso. Vamos pegar mais um exemplo. Carbono grafite ou diamante? Bom, vamos lembrar que o diamante é a forma alotrópica que não é a estável. A estável é o grafite. Então, a produção do CO2, a entalpia padrão de formação do CO2, é apenas baseada no carbono grafite e não no carbono diamante. Então, veja, esta é a entalpia padrão de formação, esta não é a entalpia padrão de formação, porque não é a forma alotrópica mais estável. O diamante não é, logo não é entalpia padrão de formação. Temos 4 exemplos, apenas 2 é entalpia padrão de formação. Tudo bem? Tá? Essa foi a pergunta. A pergunta que a aluna me fez foi exatamente essa. Professor, como que eu sei que a entalpia padrão de formação? Tem que ser as substâncias simples no estado padrão. Tudo bem? Tá? Vou aproveitar o gancho lá das nossas dúvidas online. Agora vamos lá. Entalpia padrão de combustão. Gente, é a mesma coisa, definição. É a energia liberada na queima completa de 1 mol de uma substância combustível. Combustível qualquer, tudo bem? Pelo gás oxigênio, que é o comburente, o O2, todos no estado padrão. Por exemplo, ó, H2 mais O2, né, no estado padrão, dando água líquida. Esta é a entalpia de formação e de combustão do gás hidrogênio. Então aqui eu tenho ΔHF e ΔHC. É a combustão do hidrogênio e a formação da água. Pode ser os dois. Tá vendo? Um exemplo clássico. Outro detalhe, ó. Metano mais O2 dando CO2 e água. Metano é o que nós chamamos de gás natural. Combustão libera, toda a reação de combustão é exotérmica, todas, sem exceção, liberam calor, ΔH negativo. Então esta é a entalpia padrão de combustão do metano. Tudo bem? Tá? Então essa é a ideia.
Um caso específico, aparece pouco, mas aparece a entropia padrão de neutralização. Corresponde à energia liberada na formação de 1 mol de água a partir da neutralização total de 1 mol de H+, e 1 mol de OH- em soluções aquosas diluídas. Tá, HCl mais NaOH dá água e NaCl. Veja lá, ó, 58 kJ liberados. Tudo bem? HNO3, KOH, água, KNO3, 58 kJ. Professor, mas é o mesmo em reações diferentes? Sim. O H+ do ácido e o OH- da base, esse é o calor de neutralização. Então, sempre eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter uma base forte e um ácido forte, base forte, ácido forte. Então, se eu tenho ácido e bases fortes, sempre o calor liberado é o mesmo, porque é a neutralização do H+ e do OH-. Tudo bem? Independente da reação ser diferente, tá? Não depende das substâncias, depende do H+ e do OH-. Tudo bem? Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Ó, o ΔHn, que é o ΔH, é então, a variação de entalpia padrão de neutralização, é constante, vocês já perceberam, e ela é igual a menos 58 kJ, tá? Pode ser em quilocalorias, aí uma variação de 4,8, porque o ácido e a base tem que ser fortes. Se for ácido fraco, não vai acontecer, não vai liberar a mesma quantidade de calor. Tudo bem? Métodos teóricos, né? Eu falei que tinha uns testezinhos. Primeiro, a entalpia padrão de formação é calculada. ΔH da reação é a soma das entalpias padrão de formação dos produtos menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. A lei de Hess, que depende apenas dos estados iniciais e finais, não depende dos estados intermediários. E nós temos a energia de ligação, que é o somatório das rompidas menos o somatório das formadas. Essa é uma equação clássica, está na apostila do terceirão, tá? Então, por que existe essa equação e não está no nosso livro? É apenas uma equação, tá? É um método. Você pode calcular do mesmo jeito. Eu vou te mostrar um jeito diferente de calcular. A Adriana resolve de um jeito, eu resolvo de outro e o Robertão resolve de outro aqui na escola. Então vamos mostrar alguns métodos. Pessoal, entalpia padrão de formação. A seguir representa essa equação ajustada. Ajustada é porque está balanceada, a queima completa do propano. Então, se há uma combustão de combustível, certamente o ΔH é negativo. Essa é a prova real. Calcule a variação de entalpia de 1 mol de propano, dessa queima, a partir dos dados. Veja, eu tenho 3 dados. Na tabela eu tenho 4 substâncias. Por quê? Substância simples no estado padrão, a entalpia é 0, é definição. Tudo bem? Lembra da tabelinha? Você vai precisar. Como é que nós fazemos isso? Gente, é bem tranquilo. Eu tenho um reagente e 2 produtos. Então, o ΔH da reação é a soma das entalpias padrão de formação dos produtos menos a soma da entalpia padrão de formação dos reagentes. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, quem são os meus produtos? CO2 e água, menos esse cara aqui, ó, que é o chamado propano. Tudo bem? Ele te deu na reação. E, claro, o meu O2. Agora vamos inserir os valores. Então nós temos 3 CO2, eu vou pegar o valor do CO2, que é menos 394, e multiplicar por 3. Então vai ser menos 394 vezes 3. A água é 286 na minha tabela, vezes 4, porque são 4 mols de água, depende da quantidade de matéria, você já viu isso comigo. Aí menos, que é o menos da variação, veja que eu usei colchetes, e dentro dos colchetes os parênteses, para não ter problema, 104,3, que é do propano. Por que é do propano? Porque o meu O2 é 0. É entalpia padrão. Aí eu vou brincar com as continhas, tudo bem? Então eu vou multiplicar esse vezes esse, vai me dar menos 1.182, esse vezes esses 1.144, e aqui apenas menos 104. Cuidado com os sinais matemáticos aqui, ó. Menos com menos você soma e conserva o sinal negativo, tá? Menos com menos, joguinho de sinal vai ficar mais. Tudo bem? Então vai ser, ó, menos 2.326. Aí, ó, menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar menos 2.326 mais 104,3, que vai te dar exatamente 2.221,7 kJ por mol de propano liberado, tá? Se você errar o sinal, vai te dar um probleminha. Então lá naquela avaliação que vocês fizeram lá online, teve probleminhas com isso, porque, né, sinais. Tá? Lei de Hess, gente, isso é importante, ó, lei de Hess. Carbono grafite dando CO e carbono grafite dando CO2. São duas entalpias diferentes. Agora vamos fazer o seguinte, calcula o ΔH dessa reação, CO mais meio de O2 dando CO2. Então, primeiro, nós vamos fazer o seguinte, esse é o que eu quero calcular, é isso aqui. O que nós fazemos? Onde tem CO? CO só tem na reação aqui, ó, tá vendo?
Se tem CO aqui nesta reação, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que pegar esta equação e inverter. Por quê? Ele está no reagente, eu vou ter que jogar ele no reagente, vou inverter a reação. Agora eu vou olhar o CO2, porque como o O2 tem nas duas reações, não é parâmetro de diferenciação. Então olha o CO2. Qual das reações tem CO2? Essa de baixo, tá vendo? Ó, CO2 do produto, CO2 do produto. Então eu vou manter essa reação. Então eu vou inverter a de cima e manter a de baixo. Como é que fica? Inverti a de cima, inverte a reação, inverte o sinal do ΔH. E mantive a de baixo. Agora eu vou simplificar, como se fossem equações matemáticas. Olha só, passei uma linha e vamos somar as coisas. Por exemplo, carbono, grafite, um do lado, um do outro, eu corto. Tudo bem? Meio de O2 com 1 de O2, ó, meio, eu simplifico com meio, vai sobrar meio desse lado. Então sobra quem? O CO, sobrou meio aqui, porque eu simplifiquei metade com metade, e produzo o meu CO2. Como que nós calculamos o ΔH? O ΔH é a soma dos ΔH. Então o meu ΔH3 é a soma do ΔH1 mais o ΔH2, que somados, tudo bem? Lembrando que eu inverti o sinal desse porque eu inverti a reação, dá menos 67,7. Isso é lei de Hess. Tudo bem? Eu vou olhar, por que eu não olho o oxigênio? Porque não é parâmetro de diferenciação, está nas duas reações. Então pula. Se você tiver uma substância que está em mais de uma reação, ela não é diferenciadora. CO só existe na primeira. CO2 só existe na segunda. Essa é a ideia da lei de Hess. Tudo bem? E o último, energia de ligação. Então nós temos aqui a reação de formação do ácido clorídrico, uma reaçãozinha bobinha. Calcule a variação da entalpia de 1 mol de HCl. Ele disse 1 mol de HCl. Olha a pegadinha aqui, tem 2. Então lá no final você vai ter que dividir por 2 o ΔH, tá? Me dá as entalpias de ligação, todas tabeladas. Como é que nós fazemos esse tipo de exercício? Primeiro, vamos ter que abrir as ligações. Então nós temos o H ligado a H, o Cl ligado a Cl e nós temos duas HCl. Veja que eu tenho que saber bem montar as estruturas, senão dá problema. Agora, uma ligação HH, ela é rompida, porque nos reagentes ela é rompida. Vamos ficar bem atento a isso. Uma Cl é rompida. Toda ligação rompida é sempre sinal positivo. Ligações rompidas, a energia é positiva. Ligações formadas, a energia é negativa. Então eu formei duas ligações HCl. Todas as ligações formadas dos produtos, sempre sinal negativo, tá? E lembra, ó, fique atento, ligação rompida positiva, formada é negativa. Como é que nós fazemos? Então o ΔH vai ser HH mais a ClCl mais duas HCls. Vamos inserir os valores. O valor aqui positivo de 436, que está tabelado. Aqui 242 positivo, porque é rompida. Olha aqui, ó, presta atenção. Por que que a HCl é negativa? Porque ela está no produto, é formada. Toda ligação formada é negativa. E aí 2 vezes menos 431. A matemática envolvida aqui é bem simples, tá? Só cuidado com o sinal negativo. E nós chegamos aqui a menos 184 kJ. Só que detalhe, era para 2 mols, né? E eu vou ter que calcular para 1 mol, então eu vou dividir por 2. Ó. Se 184 está para 2 mols, para 1 mol quanto eu tenho? É metade. Então o valor correto é menos 92 kJ para cada mol, que foi a minha pergunta de HCl. Tudo bem? Pessoal, tranquilos? É assim que funciona, tá? 3 exemplozinhos clássicos aí, tá? Eu espero ter ajudado vocês com essa revisãozinha de termoquímica. Um abraço e até a próxima, meus queridos.